Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal. Aperte o sininho para que vocês possam receberem a próxima vídeo, a próxima mensagem. Né? E não esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário ele é muito importante para nós. Muito bem. E o tema de hoje, queremos falar com respeito a... hoje nós iremos falar sobre prevaricação, certo? Sobre prevaricação, sobre o que quer dizer prevaricação, né? Prevaricar é abandonar, né? Faltar com o dever, é abandonar o dever, aquela obrigação que a pessoa tem, aquele dever. Pode ser um cargo, né? O dever do seu cargo, abandonar o dever da sua profissão, né? É um abandono do dever. E nós vemos na igreja, né? Mais com respeito à igreja, né? Que é o nosso tema. E numa igreja, às vezes, a pessoa começa a prevaricar, abandonar assim que chega o novo convertido. Ele começa a seguir as normas da igreja. Daqui a pouco ele é chamado como um obreiro, um auxiliar. Depois ele vai conhecendo a Bíblia, vai evoluindo. Conforme ele vai crescendo no seu conhecimento, ele vai também vendo as dificuldades que tem no Evangelho. E nós vemos, louvado seja Deus, que o crente, assim que ele passa a ser um obreiro, passa a ser um pastor, um diácono, começa a ter conhecimento, conforme ele vai crescendo no seu conhecimento, vai crescendo também as dificuldades, vai conhecendo também as dificuldades. E parece que ele quer toda a sua resposta, ele ora a Deus e quer aquela resposta imediata de Deus. Caso não venha aquela resposta imediata, ele começa a se escandalizar, ele começa a fracassar na sua fé. Ele não aprende a ser paciente. Ele tem que aprender a conviver com Deus. Precisa aprender a ter paciência, senão ele começa a prevaricar, abandonar a Deus. Nós vemos, e eu queria ver, irmão, Jeremias, capítulo 2, versículo 8,
que diz assim, Jeremias, capítulo 2, versículo 8. Os sacerdotes não perguntaram, onde está o Senhor? Os que lidam com a lei não quiseram saber de mim. Isso é Deus falando. Os governadores se revoltaram, se prevaricaram contra mim. Se revoltaram contra mim. Os profetas falaram em nome dos deuses Baal e adoraram ídolos que não podem ajudar ninguém. Então nós vemos, irmãos, que Deus tirou Israel do Egito, levou ali para a terra prometida, e vejamos que o sacerdote, ele prevaricaram contra o Senhor. Ele abandonaram a sua função de falar com Deus. Eles prevaricaram contra o Senhor. As autoridades, todos prevaricaram contra o Senhor. E veja, os profetas, todos eles começaram a consultar os outros deuses. Eles não falavam mais em nome do Senhor. Então nós vemos a prevaricação, o abandono, abandonar a Deus. Nós vemos ainda Jeremias capítulo 5, versículo 5. No texto dessa mensagem é o Jeremias 2, 8 e 5, 5. A continuação. Agora, olha os governadores, os líderes, os profetas, o que tinham em mente. Jeremias 5, versículo 5. Agora vou procurar os homens importantes, que era atualmente para fazer coisas políticas, para ser ter eles como guarda para a proteção da nação de Israel. Deus já não era o bastante para isso. Agora vou procurar os homens importantes e falar com eles, com certeza. Eles conhecem a vontade do Senhor e sabem o que o seu Deus quer que eles façam. Porém, todos eles rejeitaram a vontade de Deus e não quiseram lhe obedecer. Olha aí, Jeremias capítulo 5, versículo 5. Olha o povo, depois que recebeu a bênção, eles já estavam dentro da promessa prometida. Eles não davam mais ouvido a Deus. Eles prevaricaram contra o Senhor. É assim que acontece nos dias de hoje nas nossas igrejas. A pessoa abandona Deus. Assim que começa a conhecer as Escrituras, eles começam a abandonar ao Senhor. Vamos ver, irmãos, louvado seja Deus, a Epístola de João, capítulo 2, versículo 18, que diz assim a palavra de João, é a Epístola, né? De João, capítulo 2, e
o versículo 18 e o versículo 18. Deixa eu ver se eu acho aqui. Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 18. Estou numa dificuldade aqui para encontrar, mas eu vou encontrar, né? Não deixei grifado. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 18. Glória a Jesus. E diz assim, vamos achar aqui, né? Filhinhos, não é? Já é a última hora, não é? Achei. Filhinho, já é a última hora. E como viste que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Vamos ver então, versículo 19. De fato, essa pessoa não deixaram, não é? Versículo 19, né? Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ele ficaria conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Eles mostram a unha. Ele está conosco, mas não pertence a nós. Está tramando, fazendo as ovelhas de Jesus se desviar. Esse é um anticristo. Ele não ajunta, ele quer espalhar. Ele fica prevaricando contra a palavra de Deus, fermentando a igreja. Este é o espírito do anticristo, prevaricador, destruidor. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que vocês vissem Isaías, capítulo 28 do profeta Isaías. Nós vamos ver uma passagem. Glória a Jesus. Antes de nós lermos Isaías, vamos ler Isaías, mas o capítulo 28, nós vamos ver o capítulo 1, que diz assim, o versículo 2 diz assim, o versículo 1. Ouve, ó céus, e prestas ouvido, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Antes de eu continuar aqui, eu quero ainda mostrar o parteado versículo Deuteronômio 4, 26. Aqui, Isaías 1:2 diz assim: ouve, ó céus, e prestas ouvido, tu, ó terra. Por que, Isaías? Por que Deus está falando com o céu e com a terra? Ouve, ó céus, prestas ouvido, tu, ó terra. Por que, Isaías? Olha o que o profeta Isaías me disse. Para mim olhar no capítulo 4 de Deuteronômio 4, versículo 26. Olha bem, que diz assim: hoje, Moisés escrevendo sobre esse assunto. Hoje, tomo por testemunha contra vós o céu e a terra. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. O céu e a terra são os olhos do Senhor. Ele tem como nos testemunhar contra nós.
Olha que Isaías 1 e 2 diz assim: ouve, ó céus, e prestas ouvido, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Fala, Senhor. Vamos ouvir qual é a tua palavra. Criei filhos e cuidei deles, mas eles prevaricaram contra mim, evangelista Eugênio. Eu criei filhos e cuidei deles, mas eles prevaricaram contra mim, eles se revoltaram contra mim. Olha o versículo 3, diz ainda mais: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Repetindo esse versículo: o boi conhece o seu dono, e o jumento sabe aonde o dono põe o seu alimento. O jumento sabe aonde ele vai pôr a sua comida. Mas o meu povo não entende coisa nenhuma. O jumento sabe onde ele vai comer. O jumento sabe, ele conhece a manjedoura do seu dono. Ele sabe aonde o dono põe a sua comida. Isso Deus está falando de um jumento. Mas Israel não conhece o Deus que lhe põe comida na boca, que tem cuidado com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Veja a palavra do Senhor. Agora nós vamos ver Isaías capítulo 28. Glória a Jesus. No versículo 14 e 15, que diz assim: ouve a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominam este povo que está em Jerusalém. Ouve a palavra do Senhor, os escarnecedores, vocês que são guia de Israel. Olha o que eles diziam entre eles. Olha o que os escarnecedores diziam entre eles. As autoridades de Jerusalém, homens orgulhosos, vejamos o que eles diziam. Portanto, dizei, olha a conversa deles. Versículo 15. Fizemos um concerto com a morte. Nós fizemos um acordo com a morte. E com o inferno fizemos uma aliança. Fizemos um acordo com a morte. E com o mundo dos mortos nós fizemos uma aliança. Com o inferno nós fizemos uma aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, quando passar o dilúvio do açoite, glória a Jesus, não chegará a nós. Porque por que não vai chegar a vós? Quer saber o porquê que esse açoite, esse dilúvio da morte, essa desgraça, essa multidão de desgraça não vai chegar a nós? Você quer saber o porquê? Porque pusemos a mentira por nosso refúgio. A mentira é o nosso escudo. E debaixo da falsidade nós escondemos. Olha a profecia de Isaías. O que Isaías estava falando. Qual era a conversa daqueles orgulhosos dominadores de Israel?
que abandonaram o Senhor e foi recorrer ao Egito, foi recorrer à Síria como proteção para negociar, abandonando a Deus, ia recorrendo a homens que dependem do oxigênio também para viver e não queriam depender de Deus. Eu criei o povo e cuidei deles e eles me abandonaram. E nós vemos, louvado seja Deus, Jesus, ele formou a sua igreja, e olha essa igreja, muito está abandonando a palavra do Senhor, prevaricando contra a palavra, prevaricando contra a igreja. E vejam, levantando contra Deus, atacando as ovelhas do Senhor, fazendo-se desanimarem na fé, atacando o povo de Deus, esses falsos profetas que fez acordo com o diabo, que fez aliança com o inferno. E nós vemos, louvado seja Deus, e Deus foi abandonado por esses homens. Eu queria mostrar ainda, louvado seja Deus, Provérbio capítulo 15, que diz assim: quem é sábio procura aprender, mas o tolo está satisfeito com a sua própria ignorância. Quem é sábio procura aprender, mas o tolo, ele está satisfeito com a sua própria ignorância, estatus, com a sua própria estatúcias. Muito bem. Então nós vemos agora Jeremias, capítulo 12 de Jeremias, tem uma lição que Deus nos dá, louvado seja Deus. Antes eu queria ver com respeito a escândalo, né? Com respeito a escândalo, porque muitos se escandalizavam em Jesus. Como nos dias de hoje, muitos escandalizam, não é? Não que Jesus seria escândalo, mas a pessoa se escandaliza, não é? Por exemplo, nós não temos, nós aqui não temos que estar preocupados se o pastor ele é ladrão, se ele prega por dinheiro, se ele se ele tem amante, se ele é adúltero. Eu não tenho nada a ver com isso, não é o pastor que vai salvar minha vida. Quem vai salvar minha vida é Jesus. Então nós temos, nessa caminhada nossa, nós já caminhamos, né? O mundo inteiro, todos nós estamos caminhando pela mesma direção. E lá em João, filhinhos, né? Muito anticristo está no nosso meio. Saíram de nós. Né? Saíram de nós. Mas não eram de nós. Não era de nós. Porque se fosse de nós, eles ficariam conosco. Mas aí tem pastor em adultério,
Aí tem pastor ladrão. Aí, mas e daí? E daí? O que disse o grande pastor, o sumo pastor? Que no dia da sua vinda é igual o joio e o trigo. Ele vem, pega o trigo e o joio ele joga no lago de fogo. Os crentes falsos que está se misturado no meio do trigo, o joio que está misturado no meio do trigo, não vai subir. Jesus sabe quem é trigo e sabe quem é joio. Deixa ele fazer o que ele quiser. Deixa ele adulterar quanto ele quiser. Deixa ele escandalizar quanto ele quiser. Jesus mesmo diz, é necessário, evangelista Eugênio, é mister que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então nós não precisamos estar prevaricando a palavra do Senhor, abandonando a palavra do Senhor por causa de falso crente, por causa de falso pastor. Não precisamos escandalizar a palavra de Deus. E eu quero ver Mateus 13, versículo 57, que diz: escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Então, o crente, nem mesmo de casa, dentro de casa ele é honrado. Mas nem dentro da sua família ele é honrado. Não há profeta que seja honrado na sua pátria, na sua cidade, dentro da sua casa. Ele não tem esse reconhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, é? Vamos ver. Jeremias, quando reclamou para Deus sobre isso daí? Vamos ver. Jeremias, capítulo 12, versículos 5 e 6, irmãos, que diz assim, mano, o resumo do assunto. Aí Deus respondeu a Jeremias, né? Jeremias, se você se cansa, quando Jeremias foi falar com Deus, se você se cansa, Jeremias, apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? Se com os homens, está apostando corrida com um homem. Como que você vai fazer, Jeremias? Como que você vai correr mais do que os cavalos? O cavalo corre mais do que o homem. Muito bem. Se você não se sente seguro em uma terra de paz, Jeremias, como é que vai conseguir viver nas matas do Jordão? Se você não consegue essa situação, se você não consegue conviver com esses problemas, vamos ver o desenvolver desse assunto. Até os seus irmãos, Jeremias. Versículo 6, tá? Gente da sua própria família são traidores. Todos eles criticam vocês pelas costas. Não confie neles, ainda que venha com conversa de amigo. Olha bem, essa profecia de Isaías, capítulo 12, depois você vê na sua Bíblia, tá?
direitinho. Muitas pessoas perguntam. Agora um comentário, né? Por que os ímpios são tão prósperos? Depois você vê Jó também, capítulo 21, versículo 4 ao 21. Né? E também Abacuque, né? Capítulo 1, do 1 ao 4. Por que os ímpios são tão prósperos? Porque tudo para ele dá certo. Jó vai dar essa resposta para você. Por que o ímpio, Deus não pune o ímpio, é só o crente, é só as pessoas, só os fiéis, só os justos? Parece que é punido por Deus. Jó tem essa resposta. Capítulo 21, versículo 4 ao versículo 21. Jeremias sabia que a justiça de Deus viria, mas ficou impaciente porque queria que manifestasse depressa. Como nós, né? A gente ora a Deus e quer a resposta antes de terminar a oração. Antes de terminar a oração, queremos a resposta de Deus. Então nós vemos, louvado seja Deus, não é? Jeremias não podia lidar com a frustração, como trataria as injustiças e a sua tarde seria revelada. Né? Ele não conseguia viver com essa frustração. Né? É natural exigirmos que a pessoa também, até atitude certa e chama por justiça, porque os seus se prostraria contra ti, né? Mas quando pedimos justiça, devemos parecer que estamos em grande dificuldade se Deus desse a cada um de nós o que realmente, olha bem, o que Deus realmente merecemos. Se nós formos pedirmos justiça a Deus, se Deus for fazer justiça, o que nós merecemos com respeito à justiça? Você é justo? Você faz por merecer a justiça de Deus? Então, veja, tem que ter paciência nessa situação, não é? Então, nós vemos, qualquer cristão que tenha experimentado o conflito, perda ou enfermidade séria, sabe disso, né? Sabe o que é ter paciência. Qualquer um que passou por essas dificuldades. Então, irmãos, olha bem, mas qualquer que se é apressado, irmão, ele vai ter dificuldade para receber a bênção de Deus. Deus mostrou para Jeremias, né, que estava tão preocupado, e Deus fez uma comparação. Então você não consegue correr, Jeremias. Se você não consegue, olha o que ele explica, que Deus fala para Jeremias, do 2:5-6. A vida era extremamente difícil para Jeremias, apesar do seu amor e a sua obediência a Deus. Ele era obediente e amava a Deus. E a vida era muito difícil para ele. Não tinha facilidade. Quando o profeta clamou por alívio, a resposta de Deus foi mais ou menos assim: se você não considera essa situação difícil, se você não considera essa situação difícil, o que fará quando ela se tornar realmente ruim? Quando ela realmente se tornar ruim, o que será? Se você, com essa situação, você não consegue dominar. Qualquer cristão que tenha experimentado
conflitos, perdas ou enfermidades sérias sabe disso. Devemos continuar comprometidos com Deus, mesmo quando as situações se tornem complexas ou nossa oração por alívio não for imediatamente respondida. Mesmo que não seja de imediato a nossa oração. Mas nós temos que ser confiantes em Deus. Não temos que abandonar a Deus porque está tardando com a nossa petição. Não temos que abandonar a Deus, não temos que prevaricar contra o Senhor, levantar tumulto na igreja, levantar a situação em cima dos irmãos na igreja, ficar se escandalizando, porque não tem paciência em esperar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, em qualquer situação, devemos esperar com paciência no Senhor e não prevaricar contra o Senhor, e não prevaricar contra o Evangelho de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, esta é a palavra de Deus, e que Deus assim abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém, Jesus.